Boa noite, meu povo. Oi, gente. Seja bem-vindo a mais um episódio em que a gente vai falar sobre relação de aluno-orientador. Qual é o problema do meu orientador? Será que ele não gosta de mim? Será que ele não quer se relacionar comigo? Será que é tão difícil assim a gente estabelecer essa conexão? E aí a gente precisa começar a pensar quais são essas características e esses elementos que nos afastam ou que nos aproximam de um orientador. E às vezes a gente não observa esse detalhe no momento que nós estamos iniciando algum tipo de relação. Então, o primeiro passo que a gente começa a construir aqui é que a relação do orientador com o orientando passa por um caminho que se chama um caminho profissional. E como muitas vezes a gente está começando essa jornada e a gente está numa posição de estudante e acha que somente pelo fato de estar na posição de estudante a gente não está ali numa relação profissional, começa a ter uma série de problemas nessa construção. Então, quando a gente tem um orientador, o primeiro passo que a gente tem que entender é que nós firmamos algum tipo de compromisso. E esse compromisso a gente firma com a gente firma com o orientador. E o orientador também tem que firmar esse tipo de compromisso. Então, muitas vezes, o que acontece dentro desse processo? O papel do orientador não fica claro. O papel do orientando não fica claro. E aí surge o conflito humano, que é o principal aspecto que a gente precisa lidar. Então, parece que existe uma guerra mortal entre orientadores e orientandos, justamente porque o maior problema que está ali é de fundo emocional, de relacionamento. Como que a gente vai lidar com isso? Então, o orientador tem inúmeras responsabilidades nessa construção. Dentre tantas as responsabilidades que ele tem, está ali com o papel de apoiar, de humanizar o processo, de orientar, de ajudar no processo formativo daquele indivíduo que quer crescer, que quer ir além. Mas muitas vezes o orientador também não foi preparado para ser orientador. Então o orientador vai aprender no tranco e no barranco ali aquela situação. Porque infelizmente, quando a gente está na pós-graduação, que é onde é o espaço para a gente ser formado enquanto professor e orientador, nós não somos ensinados nesse aspecto. E isso começa, esse problema de relacionamento começa na nossa formação de base, desde a época do colégio. Todos nós passamos por isso, porque quando a gente estava na época do colégio, estava, pelo menos na minha geração, hoje pode ser diferente na geração atual, não existia mediação de conflitos, não existia o ensinamento de como você lidar com as circunstâncias da vida, não existia o ensinamento de como você poderia aplicar um conhecimento, de como você poderia aprender a discordar ou a concordar em relação a um determinado ponto. E aí que começa a nascer essa perspectiva de como a gente lida. E a relação do professor e do aluno tem uma certa magia por trás disso. E que tipo de magia que eu trago? É que a gente tem um encantamento pela aquela pessoa que faz parte da nossa jornada, que faz parte da nossa trajetória. Só que a gente esquece que aquela pessoa ali é um ser humano, cheio de falhas e de problemas, inclusive problemas de relacionamento. Então, quando a gente tem que pensar na nossa relação, a gente tem que pensar como uma relação de trabalho. Uma relação que a gente vai cumprir uma jornada, porque o professor ele está trabalhando ali dentro daquele processo, é o trabalho dele ser professor, e você está ali num processo de aprendizado. Então, quando a gente começa a costurar isso de uma maneira mais clara na nossa mente, a gente começa a separar, de fato, de uma forma mais objetiva, qual é o nosso papel e qual é o papel do orientador. Então, o primeiro ponto que a gente precisa começar a entender é que o orientador tem a obrigação de ser presente. Ah, Ana, mas o que é que você está falando de ser presente? Significa que ele tem que ter uma reunião comigo toda semana? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que o orientador ele tem que ser presente para que você se sinta contemplado dentro do seu processo de orientação, sem gerar estresse, sem gerar um problema emocional, sem gerar uma série de fatores ali relacionados com o seu processo formativo. Então, ser presente significa ser acessível.
Então, o primeiro passo que a gente precisa começar a entender dentro do orientador, enquanto orientador, e o orientando também precisa entender durante essa construção, é acessibilidade. Será que o meu orientador se torna acessível? E será que eu também faço com que tem uma porta de abertura para essa acessibilidade? E aí começa o seguinte ponto dessa história. Quando o orientando, ele busca o orientador. E às vezes isso pode não acontecer. Por quê? Porque a gente tem uma série de questões. Ah, porque eu tenho vergonha. Ah, porque o meu orientador vai me criticar. Ou então, ah, porque o meu orientador é o bambambam lá das quantas. E aí, por ele ser essa pessoa toda aí que todo mundo diz, eu tenho até vergonha de perguntar alguma coisa para ele, ou medo, ou porque meu orientador vai falar isso, ou porque meu orientador vai falar aquilo. Então, assim, a gente acaba criando uma barreira, que às vezes é uma barreira fictícia, ou às vezes é uma barreira real. É mais cruel quando é uma barreira real, de quando você sabe que ele vai ter uma reação ríspida e a partir disso você fica com medo de tornar essa relação acessível. Então, quando eu falo de relação acessível, de orientando e orientador, é aquela em que você tem espaço para dialogar com ele dentro daquilo que você vai trabalhar. Se a gente pegar algumas gerações um pouquinho mais à frente da minha, é uma geração que gosta de trabalhar com um perfil de marcar o horário, a gente se encontra e a gente se fala. Na minha geração já tem uma comunicação mais aberta, em que a gente conversa por meio dos meios de comunicação mais rápidos. Às vezes você está com uma dúvida, bate uma foto, manda, tem a resposta e ali. Será que isso significa que você não teve um processo de orientação ou que você não teve um processo de acolhimento durante a sua jornada? Então a gente tem que começar a entender isso, a disponibilidade. E também entender essa disponibilidade dentro do tempo que nós temos durante o dia. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou mandar uma mensagem para o meu orientador aqui meia-noite. Mas ele te deu essa acessibilidade, você conversou com ele sobre essa possibilidade, porque tudo isso também precisa ser acordado. Então eu diria que o primeiro passo quando a gente é orientando é entender que esse trabalho que nós temos aqui, que nós estamos desenvolvendo, é um trabalho voltado para o meu processo formativo enquanto orientando. E que é claro que o orientador está ali com uma pessoa de mais experiência, mas que se trabalha com o campo científico, precisa ter uma abertura de mente, precisa ter um olhar mais aberto para receber o que aquele orientando quer dizer, para receber aquilo que ele está disposto a falar, está disposto a tratar. Então, quando a gente pensa nessa conexão de informações, quando a gente pensa nesses papéis, a gente também tem que entender a responsabilidade da comunicação, que é um segundo ponto que falha muito, gente. Olha, eu diria que 90% dos problemas de relacionamento do mundo é por causa de comunicação falha. Com o orientador, isso aumenta para 99%. Porque a gente é ensinado que a gente não pode falar aquilo que a gente pensa. Mas não é o fato da gente falar aquilo que a gente pensa. É a forma que nós conversamos, que nós abordamos e que nós também reconhecemos isso dentro do nosso universo, das nossas limitações. Eu, enquanto orientadora, tenho limitações. Eu, enquanto aluna, tenho limitações. Então, quando eu reconheço isso, a questão da falha é importante. Então, às vezes, uma coisa simples que acontece muito nessa construção é você mandar um e-mail para o seu orientador, aí ele não te responde. O e-mail cai lá no esquecimento. Aí depois de não sei quanto tempo, você mandou o e-mail? Que e-mail foi esse? E isso é o que? Uma falha de comunicação, porque às vezes o orientador poderia fazer o quê? Responder, olha, recebi o seu e-mail e no momento oportuno eu vou te responder. E a mesma coisa acontece com o aluno. Porque o aluno, quando ele tem que mandar um e-mail para o professor para dar uma satisfação de alguma questão, de algum ponto, ou então o professor manda um e-mail e não responde, significa que está tendo o mesmo comportamento. Então veja que a gente aprende a ter comportamentos de não dar resposta às pessoas, achando que a gente vai resolver os nossos problemas, e isso vai gerando um efeito colateral, que é minando a relação, que é uma falha de comunicação. E aí, o aluno tem muito ato da procrastinação. O professor também tem o ato da procrastinação. Sabe por quê? Esse é um problema que existe aqui quando a gente está trabalhando
dentro da relação humana. Esse é um problema que existe dentro daquela construção. Então, quando eu penso, quando eu quero avaliar essa relação, quero avaliar esse ponto, eu estou trabalhando com que tipo de informação, com tipo de comunicação que a gente não consegue ver. Então, quando eu penso nisso, eu lembro de quê? Eu lembro que eu preciso estabelecer um elo, uma conexão entre dois pontos. E essa conexão vai acontecer por meio do diálogo. Então, quando a gente está sob efeito da procrastinação, por exemplo, a gente tem que tentar resolver isso de algum jeito. A gente tem que tentar lidar com essa situação de algum jeito. Então, a relação do orientador e do orientando, ela nasce a partir de que momento? Por uma afinidade. Eu gosto de dizer que a relação orientador-orientando muitas vezes pode ser escolhida. E às vezes quando você vai ter um chefe, por exemplo, em um trabalho, você não vai poder escolher o seu chefe. Mas o orientador e orientando é uma relação consensual. Mas não deixa de ser uma relação de trabalho que se conecta ali. O estudante está na posição de estudante e o professor está na posição ali de orientador, que é o seu trabalho, que é a sua função. Então, quando a gente pensa nessa relação, a gente tem que pensar assim. Primeiro a gente trabalha profissionalmente, depois a gente vai avançar para um campo em que a gente pode trabalhar emocionalmente. E o que eu quero dizer com isso é que a partir dessa relação pode se construir uma amizade. E eu tenho exemplos disso na minha vida. A minha orientadora da graduação e do mestrado foi a minha madrinha de casamento. Quando eu falo disso e eu trago isso, é porque nessa relação surgiu uma amizade. Então não é impossível que isso aconteça, mas desde que seja uma concessão. Então a gente precisa começar a entender os limites. A minha relação com a minha orientadora do mestrado e da graduação do mestrado não começou com uma relação de amizade, começou com uma relação de trabalho. Então a gente precisa começar a entender isso quando nós estamos pensando na comunicação. Então a gente tem que escolher muito bem o caminho que a gente quer e o desafio que a gente quer ali ter. E se aquele desafio não está sendo bom, a gente tem que refletir. Será que cabe desistir ou não cabe desistir? O que eu vou fazer? Será que cabe aplicar ou será que não cabe aplicar? Então, toda vez que eu penso nesse processo formativo, eu tenho que pensar nessa conexão. Então, se você quer ter uma melhor relação com o seu orientador, você precisa tornar a relação acessível. E o seu orientador também precisa tornar isso mais acessível, tornar isso mais flexível. E aí a gente entra em outro ponto, que é flexibilidade. A gente precisa ter cuidado para não confundir a flexibilidade excessiva com o fato da gente não fazer o que tem que ser feito. E aí eu me lembro muito bem que tinha uma época com a minha orientadora da graduação que ela falou assim, nossa, mas você tá tão assim tranquila com o processo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E eu falava que sim, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Justamente porque tinha uma flexibilidade, mas a gente sabia que precisava fazer algo, a gente sabia que precisava cumprir com uma obrigação, cumprir com uma atividade. E aí vem essa questão de como que a gente pensa nisso. O orientador, ele é ser humano, ele tem isso como perspectiva, ele é uma pessoa também que tem uma vida social. E às vezes o estudante, quando a gente está na posição de estudante, a gente acaba esquecendo desse detalhe. Ah, não está ouvindo não, João? Poxa, deve ter tido algum problema aqui com o meu microfone. Deixa eu olhar aqui. Então, deixa eu colocar aqui. Que eu estou também no YouTube. Vou abrir outra live. Então a gente começa a ver isso de forma mais clara, mais objetiva quando a gente está trabalhando com a informação, quando a gente está trabalhando com um dado que a gente quer, do sentido de que será que eu vou conseguir ter a informação que eu preciso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo que eu preciso? Será que o meu orientador ele é essa pessoa que eu imagino? Será que ele é essa pessoa que está ali de fato me ajudando? E aí a gente vai esquecendo também de como a gente é ser humano, de como a gente lida com a situação, de como a gente lida com a circunstância, de como que a gente pensa isso de uma maneira mais clara, como a gente pensa isso de uma maneira mais assertiva.
Então, quando eu lembro desse detalhe da relação com o meu orientador, eu lembro de quê? De que também existe uma relação humana estabelecida e de como a gente tem que conectar com o outro de uma forma mais transparente. Então, gente, é pensar, poxa, como é que eu posso otimizar esse processo de relacionamento com o meu orientador, com a minha orientadora, de um modo mais eficaz, de um modo mais cuidadoso, de uma forma que de fato eu consiga fazer isso com o processo de humanização. E esse é um ponto que a gente precisa entender, que a falta de humanização no processo de orientação gera adoecimento. Quando eu falo que gera adoecimento, eu quero te dizer o que na minha prática, dentro desse meu universo? É que a gente cria um bloqueio tão grande para lidar com a situação, para lidar com o orientador, que chega um momento que a gente vira e fala assim: eu não quero mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais. E aí isso vai gerando uma série de efeitos de que fazer a pós-graduação, estar na pós-graduação é ruim, estar na graduação é ruim, fazer pesquisa é uma coisa ruim. Por quê? Não é o problema da pesquisa, é o problema da construção de relacionamentos que teve ali. Então, é importante esse tipo de reflexão. Muitas vezes, quando a gente está num espaço que vai ser um espaço de trabalho, a gente não vai ter muitas alternativas. A gente, às vezes, faz o que a gente quer e faz o que a gente não quer. Então, esse problema todo que vai te gerar emocional, que vai estar ali, é muito ruim. Que nem tá falando aqui, né? O João tá falando aqui, teve problemas de ansiedade, é isso mesmo. Então, quando a gente tem isso, a gente acaba tendo a sensação de que a gente é incapaz de lidar com a situação. E que a gente é incapaz de estar ali dentro daquele processo. Então, a gente precisa entender essa jornada da orientação também pelo olhar da humanização e do acolhimento. E não confundir o fato de você acolher, se preocupar com aquela relação, com aquele processo, com o fato de você não fazer o que precisa ser feito. Então, tudo isso que a gente precisa ter em mente na hora que nós estamos aqui pensando. E muitas vezes, pelo fato de a gente conviver muito com uma pessoa, a gente quer cada vez mais saber da vida da pessoa, a gente quer cada vez mais se envolver com a pessoa. E às vezes esse tipo de envolvimento as pessoas não querem estabelecer. Então é interessante a gente pensar assim: qual é o caminho para eu ser de fato respeitado pelo meu orientador? Qual é o caminho para o meu orientador realmente acreditar naquilo que eu faço, para ele poder me dar crédito em relação ao processo? O primeiro passo que eu diria para você é cumprir os prazos. Se você não consegue cumprir os prazos, avise antes do prazo acabar. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes a gente está aqui dentro dessa construção e aí acontece um problema. E aí você não partilha esse problema com o seu orientador. Então, pelo fato de você não partilhar o problema com o seu orientador, você não precisa entrar em detalhes, você não precisa contar sua vida pessoal, mas você precisa dizer: olha, eu tive um problema, não pude concluir, eu preciso de um novo prazo. Então, quando a gente traz isso de forma muito clara, de forma muito objetiva, as relações começam a ser melhor estabelecidas durante esse processo. Então, você vai conseguir, de fato, ter essa conexão. Mas o que não dá é, justamente, acabou o prazo, não deu uma satisfação do processo e nem pediu ali dentro daquela construção isso. A gente sempre tem o seguinte hábito, que acha que sempre vai dar tempo, que vai tudo resolver. Só que os imprevistos acontecem, às vezes não vai dar tempo, às vezes não vai resolver, às vezes a gente não vai conseguir fazer. E aí, a gente não vai se posicionar e dizer que não vai conseguir fazer? É importante que a gente tenha isso em mente de forma muito clara. Então, toda vez que a gente lembra dessa construção, da gente lembra desse processo de se fazer uma relação humana, a gente tem que lembrar desses detalhes, a gente não pode esquecer desse ponto. E aí, gente, o que é lidar com humanização? O que é lidar com esse processo? É justamente a gente conseguir reconhecer, conseguir estar perto, conseguir se conectar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais objetiva, da gente conseguir trabalhar
ali a nossa ideia da gente ter organização, que é um outro elemento muito difícil, muito prejudicial, porque quando a gente não é organizado nas nossas atividades, fica muito mais difícil construir uma informação, construir um dado. Então, a gente tem que começar com isso. E aí, outro ponto importante é evitar a procrastinação, como o João está perguntando aqui no YouTube. É muito importante. E isso, a gente precisa lidar com um aspecto que se chama rotina e disciplina. Então, todos os dias você tem que estudar. Ai, mas eu não gosto de estudar. Gente, é inerente do ser humano aprender. A gente tem aí todas as habilidades para que a gente aprenda e tem inteligência para conseguir fazer isso. Então, quando a gente está dentro desse nosso processo de construção e de avaliação, e o nosso processo de conseguir de fato efetivar uma produção, a gente tem que criar rotina. Não adianta a gente dizer assim, eu quero fazer alguma coisa e não crio rotina. Eu quero aprender a escrever cientificamente e não crio rotina. Então, a procrastinação, ela é vencida pela sua determinação diária. Vou dizer uma coisa para você, nem todo dia eu tô com vontade de trabalhar, nem todo dia eu tô com vontade de praticar atividade física, nem todo dia eu tô com vontade de escrever. Nem sempre a vontade está aqui, mas aí a gente começa a mirar no resultado que a gente quer ter. Então, vencer a procrastinação é quando a gente está lidando com esse processo de dar um passo a mais, de ir além um pouco mais, de parar e pensar assim, como é que eu vou avançar neste ponto? Então, não pode esquecer desse detalhamento, não pode esquecer dessa configuração, porque aí a gente começa a estabelecer uma organização de ideias. Então, escrever cientificamente exige da gente esse panorama, exige da gente esse padrão. Para poder a gente ser altamente produtivo, não é que a gente precise fazer muitas coisas durante o dia, é que a gente precisa usar bem o nosso tempo para produzir aquilo que a gente precisa. E muitas vezes a gente faz escolhas ruins e se dispersa com coisas ruins. É tanto que eu sempre falo para as pessoas, se você quer aprender a escrever cientificamente, você não tem que pegar um texto científico que você vai escrever e o que você não sabe ir lá imediatamente buscar na internet. Você tem que parar, anotar a sua dúvida para você fazer uma busca concentrada, de modo que responda a sua dúvida. Então, você está aqui escrevendo. Você sabe, por exemplo, falar, descrever ali, colocar 5 itens, vamos supor, e um você não sabe. Em vez de você escrever os 5 itens, você vai pesquisar o 1 agora. Então, você já ficou todo disperso dentro daquilo. Primeiro, faça os 4 itens que você sabe e aquele um item que você não sabe, por último, você faz uma busca. Então, quando você está pensando na estruturação e organização de ideias, você tem que lembrar disso. Porque quando você não consegue escrever, fica ali com a página em branco, você não tem nem o que mandar para o orientador. Mas se você tem 5 itens, você fez 4, você vai ter alguma coisa para mandar para o seu orientador. Então, esse é um passo importante. Cuidado para não confundir, que isso é uma coisa que acontece muito, para não confundir o fato de você não conseguir escrever um tópico e você não ser capaz de escrever aquilo. Então, cuidado para não confundir o fato de você não conseguir escrever e você não ser capaz de escrever. Porque o que isso acontece? Muitas vezes a gente está o quê? Parado aqui falando assim, eu sou incapaz de escrever um artigo científico. E eu vou lhe dizer que isso é uma mentira. Clara, sabe? Porque todo mundo tem a habilidade de aprender e de conseguir fazer. Mas aí você precisa ter o quê? Essa organização de ideias, costurar dessa informação, essa linha de rotina que você quer aplicar. Então, se você não consegue parar para fazer isso, fica muito mais difícil. Até para você expressar a sua ideia para o seu orientador. Então, você criar uma linha, um raciocínio vinculado a esse ponto é extremamente importante. Porque se você não coloca isso, se você não conecta isso de uma forma clara, você não vai conseguir aplicar.
A implementação de hábitos é o primeiro passo para quem quer avançar cientificamente. Todo mundo acha, eu vou fazer isso aqui uma vez na vida. Não, gente. A ciência é o tempo todo. É a movimentação. Mas eu não sou da pesquisa, eu sou um profissional que eu vou trabalhar na clínica. Não interessa. O tempo todo você vai estar produzindo, o tempo todo você vai estar lidando com isso. Então você precisa estar com esse ponto. Então, vencer a procrastinação é criar hábito, é criar rotina, é marcar horário com você e entender, eu só tenho esse horário para fazer isso. Se eu não fizer isso daqui, eu vou ter um grande problema. Então, quando a gente começa a estabelecer essas conexões, a gente começa a tornar isso mais claro para a nossa vida. E veja que é tão comportamental isso, quando a gente pensa em hábito, que isso está relacionado com vários setores da vida que a gente tem. E seja no setor de praticar, por exemplo, uma atividade física, seja no setor de ter uma rotina dentro da sua casa de organização. Não estou falando de que tem que arrumar a casa da forma que tem que ser, ou enfim, mas é que você tem que ter minimamente organização para você conseguir achar as coisas que você quer acessar. Então, esse processo organizativo também vem para o campo científico, quando você precisa aplicar aquela informação, quando você precisa construir aquela informação. E um exemplo disso, de que a organização ela é extremamente importante, é quando a gente faz revisões sistemáticas, que é um tipo de artigo científico. Quando a gente está ali fazendo isso, fazendo a revisão, se a gente não for organizado, fica tudo bagunçado, fica tudo difícil. E tem um ponto importante da revisão sistemática que também acontece quando a gente está trabalhando com outros tipos de informação aí científica que a gente queira falar, que se chama prazo. Então você tem que colocar um prazo para você fechar aquela atividade e cumprir o prazo. Por quê? Isso evita a procrastinação. Eu tenho aqui 30 dias para fazer isso. Então, como é que eu vou me organizar para fazer isso em 30 dias? Como é que eu vou me organizar para fazer isso de forma constante? Então, isso é importante. E às vezes a gente quer começar com 1 ou 2 horas por dia e a gente precisa começar com 5 minutos. A gente precisa começar com 2 minutos. A gente precisa começar com o tempo que a gente tem. Então, quando eu falo que a gente começa com o tempo que a gente tem, a gente vai ser o máximo produtivo no tempo que a gente tem. Então, quando eu penso nessa construção e na relação com o nosso orientador durante essa nossa jornada, a gente tem que ter isso claro. Às vezes você vai ter o que com o seu orientador? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E aí, você vai fazer o quê? Você tem que otimizar ao máximo a produção no tempo que você tem. Então, eu sempre falo, gente, que produzir, ter alta performance é você estar mais focado naquilo que você precisa fazer, naquilo que você está concentrado. E também você assumir essa questão dos limites que você vai estar ali trabalhando. E das prioridades e urgência que você vai listando com essa jornada. Então, se a gente não para refletir sobre isso no nosso desenvolvimento enquanto ser humano, no nosso processo de relação humana, enquanto a gente vai lidar com essa jornada do processo formativo, vai ser mais difícil, vai ser mais complexo. E tem que a gente está entendendo que está se relacionando com pessoas diferentes, com pessoas completamente em universos e com características diferentes das nossas. Então, discordar é um ponto importante, mas aceitar também uma visão é interessante. Eu vejo muitas vezes que as pessoas têm um hábito de dizer assim, não, mas só porque fulano de tal disse que assim é bom. Não, peraí. O que fulano de tal disse tem sentido? O que fulano de tal disse tem uma plausibilidade prática? Eu de fato posso entender isso. Deixa eu pesquisar aqui para entender de forma mais clara, de forma mais objetiva. E é isso que se dá o processo de criar cientificamente. É isso que se dá as relações que a gente vai estabelecer aí com os nossos orientadores, com esse processo. Então, às vezes, o orientador é muito ocupado, de fato é. Mas a gente tem que buscar alternativas também para conseguir fazer com que isso ande de forma mais rápida, para fazer com que isso seja mais organizado, para que a gente consiga ter mais independência. A grande questão do meio acadêmico é que você precisa aprender também esse caminho de ser mais independente. Infelizmente, às vezes a gente vai criando essa relação de dependência e a gente termina o ciclo sem aprender.
que é o que acontece também. Então, a gente tem que pensar nisso. O orientador ele tem papel importante, ele tem a obrigação de lhe ajudar, ele tem a obrigação do seu processo formativo, é responsabilidade dele estar ali, mas como que essa relação é estabelecida? Como é que essa acessibilidade ela se dá dentro desse processo e dentro dessa construção? Esse tipo de reflexão a gente não pode deixar de ter na hora que nós estamos aqui amadurecendo a nossa ideia em relação a esse nosso processo de construção. Gente, foi isso. Esse é o nosso episódio de hoje. E eu vejo vocês na quinta por aqui, nos stories, no feed. Me manda o direct se você tiver dúvidas, se você quiser conversar, que eu estou à disposição. Um beijo e até a próxima.